eu vou fazer aquele exercício, que é o exercício das duas fontes de radiação, duas lâmpadas, uma com potência P, outra com potência 2P, e elas estão envoltas num globo. E aí o que acontece? Esse globo tem um buraco. Uma delas tem um buraco menor, outra delas tem um buraco maior. E a pergunta é o quanto está passando de energia a cada segundo em cada um dos buracos. Veja bem, duas lâmpadas de potências P e 2P estão nos centros de duas esferas ocas de raios x e y, que é igual a 1,5x respectivamente. Na primeira, faça uma abertura de área S e na segunda, outra abertura de área 2S. Qual a razão entre as quantidades de energia radiante que passam pelas referidas aberturas na unidade de tempo? Olha só a pergunta. Energia radiante por unidade de tempo. Vamos tentar identificar essa pergunta. Energia radiante por unidade de tempo ou na unidade de tempo. Mais energia sobre tempo é o que a gente chama de potência. Então guarde isso, que vai ser muito útil para nós. Essa energia radiante é energia luminosa. Então tá bom. E ele está perguntando a razão entre as quantidades de energia radiante. A razão entre as quantidades de energia radiante. P1, P2. Razão é uma divisão. Razão, relação, ele está querendo perguntar a divisão. Ok, como é que a gente vai fazer o nosso modelo? Lembra? Eu leio os enunciados, eu extraio as informações, eu tento montar um desenho. Um bom desenho ajuda. Então, o que eu fiz aqui? Vamos lá. Se eu tenho duas lâmpadas de potências P e 2P, eu vou fazer o seguinte. Esta primeira lâmpada eu vou chamar de lâmpada X. Então, esta primeira lâmpada, eu vou dizer que ela tem uma potência da lâmpada X. Essa segunda lâmpada, eu vou dizer que ela tem potência da lâmpada Y. Acontece, turma, que ela é uma fonte luminosa. E uma fonte luminosa, lembra, as ondas luminosas são esféricas, porque iluminam todas as direções do espaço tridimensional, tá certo? Só que ela estava envolta num globo. Envolta num globo e tinha um buraco. Esse globo tinha um buraco de área, e ele fala, na primeira, faça uma abertura de área S. Então, a abertura deste globo tem área S. Enquanto na segunda, esta área aqui, essa é uma fonte luminosa, então emana sua energia luminosa para todas as direções do espaço tridimensional. Por isso que a onda luminosa é considerada uma onda esférica tridimensional. Tá certo? Acontece que este buraco de área 2S permite uma passagem limitada de luz, porque a outra parte da energia luminosa vai bater no globo. Então, só uma parte dessa energia vai conseguir atravessar esse buraco. Essa energia que vai atravessar essas cavidades de cada globo, é a energia que eu estou desenhando aqui, ó. Você vê que uma parte da energia luminosa escapa pelo buraco. E a gente consegue medir o quanto de energia a cada segundo passa por esse buraco. Essa é a pergunta. Qual a razão entre as quantidades de energia radiante? Então, aquilo que está irradiando daqui, a luz, que vai passar por esse buraco de área S, e a quantidade de energia por segundo que vai passar por esse buraco de área 2S. Tá? Então, uma coisa é a potência da fonte em si. Outra coisa é essa potência que passa através do buraco. Essa potência que passa através do buraco, eu vou chamar de P1 no primeiro caso. E vou chamar de P2 no segundo caso. O que ele está pedindo para que a gente calcule é P1 sobre P2. Tudo bem? Então, aqui a gente tem a maneira de calcular a potência, energia, sobre tempo. Eu quero calcular potência 1 dividido por potência 2. Tá aí.
Mas como calcular potência em função daquilo que chega de intensidade da onda? Então, a intensidade da onda que saiu dessa lâmpada e chega aqui, ó. A intensidade da onda que sai de Px e chega no buraco S. Para isso, eu vou precisar da formulinha da intensidade da onda. E a intensidade da onda, a gente aprendeu que é potência sobre área. Como ele está me pedindo a potência P1, quem é a potência P1? É a intensidade da onda, só que a intensidade da onda gerada pelo primeiro caso, a intensidade da onda 1, estou passando, multiplicando pela área 1, está aqui, potência do primeiro caso, ou seja, a energia na unidade de tempo, a gente poderia falar quantos joules por segundo chegam aqui, ó, na cavidade S. Analogamente, P2 vai ser a intensidade da onda 2 que chegou à cavidade de área A2. Substituindo os dados do exercício, teremos que a potência P1 é igual à intensidade da onda 1. Mas espera aí, como é que eu calculo a intensidade da onda 1? Intensidade da onda, pessoal, é sempre potência da fonte dividido pela área. E detalhe, essa área é a área de uma casca esférica. Aí não tem jeito, tem que saber a área da casca esférica. A área de uma casca esférica é igual a 4π raio ao quadrado. Essa é a área de uma casca esférica. Então, olha só como vai ficar. No lugar da intensidade da onda 1, eu vou colocar potência da fonte, no primeiro caso é Px, sobre a área da casca esférica. E a área da casca esférica é 4π raio ao quadrado. Acontece que o raio da primeira fonte, ele me disse, o raio da primeira fonte é x ao quadrado, vezes a área da cavidade do buraco do primeiro globo. E essa área é S. Vou fazer o mesmo para o caso 2. No caso 2, eu quero saber a potência P2, a quantidade de energia na unidade de tempo que chega nesse buraco. Isso vai depender da intensidade da onda promovida pela fonte PY. Então, intensidade da onda é potência sobre a área da casca esférica, que é 4π raio, que agora é y, ao quadrado, vezes a área do segundo buraco, que é S2. Pronto, turma, agora conseguimos fazer, porque eu tenho uma equação para potência P1, equação 1, e tenho uma equação para potência P2. Mais do que isso, eu fiz um desenho em perspectiva para que isso fique mais visual. Vamos acompanhar. Está aqui, olha só que legal. Esse desenho que está em perspectiva ajuda a gente a enxergar muita coisa. Olha como agora fica mais fácil da gente entender. Nós tínhamos uma primeira fonte luminosa que eu chamei de Px. Esta fonte estava envolta num globo de raio X. Detalhe, ela emanava ondas para todos os lados, mas a gente quer calcular a quantidade de energia por tempo. Energia por tempo é potência, que passa através desta cavidade de área S. E assim eu conseguirei medir o quanto de energia luminosa está passando através desta cavidade. O mesmo eu fiz para o segundo caso, onde eu tinha uma fonte de potência PY envolta por um globo de raio Y, sendo que o Y é 1,5x. E eu quero medir a quantidade de energia na unidade de tempo, portanto, potência P2, que passa através desta cavidade de área 2S. Essa é a situação. E aí o que a gente fez? Divisão de fração, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Com um detalhe, que a potência da fonte Px é bom lembrar que vale P. E a potência da fonte PY vale 2P. Aquilo que foi chamado de área
1 ou S1, tanto faz. Aquilo que foi chamado de área 2 ou S2 está aqui. A área S1 vale S e a área S2 é o dobro da anterior. Feito isso, ficaremos assim. Quem é P1? É Px. Detalhe, Px vale P, ali ó, Px vale P, dividido por 4π, raio do primeiro globo, que é x, ao quadrado, multiplicado pela área da primeira cavidade, que é S. E aí eu vou multiplicar pelo inverso da segunda. Quem é a segunda? Lá em cima está Py, só que Py vale 2P. Como eu estou multiplicando pelo inverso, esse 2P está embaixo. A área S2 desta cavidade, que equivale a 2S, também estava em cima. E agora passa para baixo. 2S. O que estava embaixo vai para cima. Portanto, 4π, o raio do segundo globo, que é y, ao quadrado. A partir daí, eu consigo notar alguns cancelamentos. Por exemplo, potência de cima com potência de baixo, S de cima com S de baixo, 4π de baixo com o 4π de cima, e aí o que sobrou foi y ao quadrado dividido por o x quadrado ficou embaixo, e eu ainda tenho um 2 vezes 2. Esse 2 vezes 2 vai dar 4. Então ainda sobra um fator 1/4 aqui embaixo. Eu posso elaborar esta conta e fazer assim. Em cima mantenho 1,5x, porque y era 1,5x, não é isso? Ao quadrado, dividido por x ao quadrado. Acontece que quando eu tenho um número em cima ao quadrado e um número embaixo ao quadrado, eu posso fazer primeiro a divisão, 1,5x dividido por x e o resultado ao quadrado. Então eu cancelo x de cima com x de baixo. Finalmente, ficamos assim, lembrando deste fator, deste 1/4 que eu venho carregando lá da frente. Então ficamos assim, 1/4. No lugar do 1,5, para fazer essa conta ficar mais fácil, ao invés de escrever 1,5, eu posso escrever 3 dividido por 2. 3 dividido por 2 também é 1,5. E aí eu faço esse número ao quadrado. Se eu fizer isso, temos um resultado final em forma de fração. Quer dizer, a relação, a razão entre as potências, ou seja, entre a energia na unidade de tempo, que foi a pergunta do enunciado, eu tenho 3 ao quadrado, 9 vezes o 1 da frente, nada muda. 2 ao quadrado, 4 vezes o 4 lá da frente, me dá 16. Pronto, turma. Essa é uma boa resposta na forma de fração. Nada impede de você querer um número, apesar de você não precisar fazer essa conta. Mas, se você quisesse um número com a cara que a gente está mais acostumado, a gente poderia fazer 9 por 16. E isso daria 0,56. Aproximadamente 0,56. É isso aí. Espero ter ajudado. Tchau, tchau. Um abraço.